Oi pessoal, aqui é a Tainá e eu vou ajudar vocês a compreender um pouco mais sobre as características genéticas relacionadas ao sexo. Hoje eu vou começar falando sobre o desenvolvimento fetal e ajudar vocês a compreender sobre como os genes associados aos cromossomos sexuais influenciam no desenvolvimento dos órgãos sexuais durante a gestação e como a variação genética pode afetar nisso também. Durante a gestação, os genes ligados ao cromossomo têm um papel importante no desenvolvimento dos órgãos sexuais e a determinação do sexo biológico acontece nas primeiras etapas do desenvolvimento embrionário, que são a diferença gonadal, se o embrião tem um cromossomo Y, os gônadas se desenvolvem em testículos, se não, eles viram ovários. O gene SRY no cromossomo Y começa o processo estimulando a formação dos testículos. Eles produzem hormônios e testosterona, que desenvolvem características sexuais masculinas. Já nos ovários, a falta desses sinais gera características femininas. A diferenciação de órgãos sexuais secundários também acontece por causa dos hormônios, como os genitais externos, pelos faciais, distribuição de gordura, tudo isso de acordo com o sexo biológico. E esses processos são regulados pelos genes presentes nos cromossomos sexuais, e qualquer variação genética pode afetar esses eventos, levando a condição intersexuais ou outras diferenças no desenvolvimento dos órgãos sexuais. Um bom exemplo é quando os cromossomos X e Y são significativamente diferentes em densidade e quantidade de genes. O cromossomo X contém mais de 1.400 genes e aproximadamente 150 milhões de pares de bases. E o cromossomo Y contém um pouco mais de 200 genes e aproximadamente 500 milhões de pares de base. Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo e eu vou falar sobre as alterações cromossômicas, ou variações cromossômicas, como vocês queiram chamar. O que são as variações cromossômicas, né? Elas acabam ocorrendo no número ou na estrutura dos cromossomos, que podem acabar levando a mudanças no fenótipo do indivíduo e até mesmo levar à morte. Eu vou acabar me especificar em tipos de alterações cromossômicas nesse tópico, para dar mais uma diversificada. As alterações cromossômicas, tipos delas, existem as numéricas, que o que são? Elas são as que afetam o número normal de cromossomos de uma determinada espécie. Uma dessas causas, dessas alterações, é chamada de disjunção. Dentro delas existe a aneuploidia, que é ou o aumento ou a redução de um ou mais cromossomos sem o comprometimento de todos os pares. As aneuploidias elas podem comprometer os cromossomos autossômicos e também os sexuais. Nesse caso, os mais comuns são a monossomia, que ela ocorre quando há ausência de um cromossomo quando comparado a um conjunto cromossômico normal. Nesse caso, o cariótipo é representado por 2N-1. Um exemplo dessa monossomia, muito famosa, é a síndrome de Turner, que se observa a presença de apenas um cromossomo X. Temos também a trissomia, que quando o cromossomo está presente em triplicata, dizemos que é uma trissomia. Ela é representada pelo cariótipo 2N+1, que é muito famosa a variação cromossômica da síndrome de Down. Em seguida, a gente tem a euploidia, que ela ocorre quando há alteração no grupo completo dos cromossomos das células, que nisso acaba determinando se a ploidia é normal ou há uma alteração, que devemos considerar a quantidade de cromossomos daquela espécie. Em seguida, nós temos a monoploidia ou aploidia, que nesse caso as alterações conhecidas é apenas um conjunto básico de cromossomos. E temos a poliploidia, que nesse exemplo, nas poliploidias como na triploidia e na tetraploidia, há um aumento dos conjuntos dos cromossomos. Em seguida, nós temos outras alterações cromossômicas, que essas são as estruturais. Elas são relacionadas com a estrutura mesmo dos cromossomos. Elas podem ocorrer devido às falhas na meiose ou nos agentes danosos, como um exemplo, a radiação. Temos a deleção, que a deleção ocorre quando um pedaço de cromossomo é perdido. Um exemplo de distúrbio causado pela deleção é a síndrome de Cri-du-Chat,
que é o miado do gato, a qual é resultado de uma deleção do cromossomo 5. Temos a duplicação, que a duplicação ocorre quando um cromossomo possui um segmento extra, ou seja, uma porção do cromossomo está duplicada, né? E uma inversão, que na inversão o cromossomo possui uma porção com orientação invertida. E temos a translocação, que ocorre quando um fragmento do cromossomo se separa e se liga a um cromossomo não homólogo. Oi, meu nome é Guilherme e eu vou falar um pouco sobre pessoas intersexo. A intersexualidade ocorre devido a variações biológicas durante o desenvolvimento sexual do feto. As pessoas intersexo possuem características biológicas que não se encaixam típica ou exclusivamente nas definições tradicionais de masculino ou feminino, que no caso de algumas pessoas intersexo nascem com as genitais atípicas e outras nascem com as genitais completamente típicas. Umas possuem os cromossomos XX, que são os cromossomos do sexo feminino e têm naturalmente um pênis, enquanto outras possuem cromossomo XY, que é o cromossomo do sexo masculino e tem naturalmente uma vagina, entre outras maneiras de ser o intersexo no indivíduo. Isso pode envolver variações cromossômicas, hormonais ou anatômicas. Algumas pessoas intersexuais podem identificar isso ao nascer, enquanto outras só descobrem isso mais tarde por falta dos hormônios sexuais. Podemos colocar como exemplos de impactos na saúde a mutação genética, várias doenças, como elas a hemofilia e a distrofia muscular, causada muito pela mutação de genes, e temos também doenças autoimunes, como lúpus e artrite, que são causadas por variações genéticas afetando o sistema imunológico. O câncer, que é o mais fácil de pegar, também é causado pela variação genética. Doenças cardiovasculares, como estrogênio e testosterona, também é influenciada pela genética. Ter uma mutação genética também pode predispor alguém a desenvolver uma enfermidade, como, obviamente, câncer. De 5 a 10% dos tumores são hereditários, mas também são necessários diversos fatores ambientais para que eles efetivamente se desenvolvam. São aqueles muito que têm alteração de genes. Diabetes tipo 2 e hipertensão arterial são exemplos. Oi, meu nome é Manuela e eu vou falar sobre a determinação do sexo. A determinação genética do sexo ocorre durante a fertilização com presença ou ausência dos cromossomos Y. Na maior parte das espécies, ocorre por meio de genes situados em cromossomos. Na maior parte dos vertebrados, incluindo o ser humano, as fêmeas apresentam um par de cromossomos sexuais idênticos, que são denominados XX, e nos machos, os cromossomos são diferentes, denominados XY. Os gametas são formados por um processo de meiose. Dessa forma, cada gameta apresenta metade dos cromossomos sexuais do indivíduo. Como os cromossomos das fêmeas são iguais, eles apresentam 100% de gametas com cromossomos X. Já nos machos, apresentam 50% dos gametas com cromossomos X e 50% com cromossomos Y. E além do sistema XY presente na espécie humana e outros animais, como os mamíferos, podemos destacar alguns sistemas semelhantes em outras espécies, como o sistema XO, que nesse sistema é existente em alguns insetos, onde a fêmea apresenta 2 cromossomos sexuais iguais e os machos apresentam apenas 1. E o sistema ZW. Nesse sistema é existente em peixes e aves, e a fêmea apresenta os 2 cromossomos sexuais diferentes, que é o Z e o W, e o macho apresenta os 2 cromossomos iguais, que é o ZZ. Foi isso, muito obrigada.